vamos falar do Flamengo, que goleou a Portuguesa pelo placar de 5-0 e assumiu a liderança do estadual. Destaque para o gol de cavadinha do Arrascaeta e o Luiz Araújo, que também balançou as redes. Dois jogadores que tiveram lesões, que estão retornando e são reforços para o técnico Felipe Luiz. 5 para o Flamengo, lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais. 0 para a Portuguesa do Rio. Mauro César, a sua análise desse Flamengo, que agora assume a ponta do campeonato estadual. Mauro. Foi o time reserva ontem, né? O Arrascaeta jogou porque ele fez uma cirurgia em dezembro, então ainda está retomando a melhor forma. Tem jogado pedaços dos jogos. Ontem começou a titular, saiu no segundo tempo e foi o grande nome do jogo. Não foi uma atuação tão boa se você olhar o jogo inteiro, né? Para o placar, a Portuguesa só está na frente do Bangu no campeonato, que também tomou de 5-0. Time muito fraco da Portuguesa, mas ainda assim no primeiro tempo teve oportunidades. O Flamengo errou defensivamente. E a Portuguesa teve 2, 3 oportunidades muito boas para abrir o placar. Então foi um primeiro tempo sem muita intensidade. O Flamengo não foi tão presente no campo do adversário, pressionando, recuperando a bola, como vinha fazendo nos outros jogos, e correu até alguns riscos que poderia ter tomado 1-0. Mas a qualidade do adversário, né, acaba pesando bastante. Aí o Flamengo consegue fazer 1-0 com o Juninho no final do primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, à medida que o time adversário vai se cansando, as oportunidades vão surgindo. E aí virou uma goleada, uma atuação bem mais convincente na segunda etapa. E no final do jogo, o Flamengo tinha quase um time sub-20, né? Vários garotos em campo. O Felipe Luiz foi fazendo as alterações, foi colocando os meninos para jogar. O Wallace, que entrou no segundo tempo, fez mais um gol, quarto gol dele no campeonato. Então tem 4 gols entre os profissionais, jogador muito, muito promissor, né? E acabou sendo uma boa vitória. O Flamengo ficou em primeiro, o Vasco tem um jogo a mais agora e perdeu para o Fluminense, então o Vasco já fica atrás do Flamengo. Nos critérios de desempate tem um jogo a mais, o Volta Redonda vai jogar hoje, né? Então o Flamengo pode virar essa rodada em primeiro. E sábado vai enfrentar o Fluminense. Agora tem uma sequência de clássicos, Fluminense sábado, o Fluminense tem que vencer de novo, vencer o Vasco, tem que vencer o Flamengo para continuar com chance de classificação. Na quarta pega o Botafogo, que joga hoje, e depois joga contra o Vasco no outro sábado. E tem uma chance grande aí do Flamengo terminar em primeiro, se for bem nos clássicos, né? Que são os jogos aí para testar um pouco mais o time principal. E ficou muito claro que o técnico colocou esse time ontem, porque ele vai ter 3 clássicos e aí ele vai escalar os titulares com toda certeza. E o Felipe Luiz falou sobre a quantidade de opções que ele tem no elenco do Flamengo, agora com esses retornos aí de Luiz Araújo, de Arrascaeta, tá chegando Danilo. O Juninho marcou o primeiro gol dele, oportunista, marcou o primeiro gol com a camisa rubro-negra. Mas vamos ouvir o Felipe Luiz. Ele fala e você acompanha aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Danilo estava em condições de jogar, vinha treinando separado, mas até dezembro ele estava jogando titular na Juventus. E é importante que ele volte a ter minutos, que ele volte a se reencontrar e também que ele entenda um pouco do que eu quero, né? Sobre a linha defensiva, como jogar de zagueiro, o que eu peço para os zagueiros, todos os conceitos e que ele vá conhecendo cada vez mais para que possa ir se ambientando e se adaptando à equipe. Não tenho dúvida que eleva muito o nível, um jogador de altíssimo nível. Mauro, o Juninho marcou o primeiro gol com a camisa rubro-negra, né? Foi oportunista, o Juninho. Teve o gol de cavadinha também do Arrascaeta, teve gol do Luiz Araújo, enfim, Flamengo 5-0, mas fica esse destaque para o Juninho, que balançou as redes, uma das contratações do Flamengo, e a gente acabou de ouvir o Felipe Luiz falando sobre as opções que ele tem, que ele ganha. O Danilo também está chegando agora. Defensor, pode jogar de zagueiro, pode jogar de lateral, até pode jogar de lateral esquerdo, lateral direito, né? Pode jogar, até pela habilidade técnica que o Danilo tem, sabe sair jogando, até se de repente quiser jogar na volância ali no meio de campo, também joga, impressionante a quantidade de funções que o Danilo pode exercer. E o primeiro gol do Juninho com a camisa rubro-negra, Mauro. Ele quase marcou numa cabeçada, né? Antes de fazer 1-0, depois fez o gol, foi bom para ele, porque já tinha gente cornetando o rapaz, mal chegou, né? Então foi importante para ele marcar esse gol. O Danilo, tem alguns momentos de indecisão ali com o Cleiton, né? Não se conhece, o Cleiton cometeu alguns erros, mas também primeiro jogo, também é compreensível. O Varela não jogou porque morreu a mãe dele, teve que viajar para o Uruguai, jogou o Daniel Salles, que cometeu um erro defensivo grave, quase saiu um gol da Portuguesa no segundo tempo, mas jogou bem ofensivamente, e jogou quase todo o tempo no ataque, né? Fez boa jogada que gerou gol e tal. Então, acho que acabou sendo tudo mais ou menos dentro do esperado, né?
E no caso do Danilo, ele foi contratado para a zaga, né? Pode jogar em outras funções, como você falou, mas ele foi escalado como zagueiro e vai jogar como zagueiro prioritariamente, né? Vai ser, a priori, ele é uma opção diante da presença do Léo Pereira e do Léo Ortiz. Mas vai brigar a posição, pode entrar no time normalmente, jogar. Ele já vinha jogando, ele não vinha jogando, né, na Juventus. Nos últimos jogos ele ficou fora, mas não por lesão, por opção do técnico. Então vinha treinando, vem com ritmo de trabalho normal, estava no meio da temporada europeia. Então já chegou, já foi incorporado, entrou um pouquinho em campo no domingo contra o Botafogo e hoje, ontem, aliás, já pôde atuar de saída, né? E o Felipe falou ali difícil chamar de um time reserva, né? Com esses jogadores todos. O Arrascaeta é uma exceção, ele está jogando nesse time porque está voltando de lesão. Mas essa é a realidade do Flamengo, a realidade é muito boa para ele. Ele tem essas opções. Se ele escalar o Cebolinha e o Luiz Araújo, ele vai ter o Plata, provavelmente, e o Michael, de repente, como reservas. Que eu acho até que é uma tendência, que eu acho que esses dois que jogaram ontem, acho que são melhores do que os que vêm jogando. Mas os dois voltam de lesões graves, né? Especialmente do Cebolinha. Então, por isso, não estão jogando ainda. Mas acho que a dupla de pontas, se forem 2 pontas, Luiz Araújo e Cebolinha, acho que tem mais qualidade, na minha visão, do que Plata e Michael. Que tem outras características também. Aí tem a questão do estilo, né? E o Luiz Araújo, inclusive, já fazia isso com o Tite ontem mais ainda. Ou não sei se mais ainda, mas fez bastante, que é jogar por dentro ali, né? Jogar como quase um meia ali. Ele não joga só aberto. E fez jogada pela esquerda, pela direita. É um jogador bem versátil também e que pode ser aproveitado de várias maneiras, né? Então essa é a realidade dele. Tem muitos jogadores bons e o que ele pode fazer, não sei se ele está pensando nisso, é preparar esse time dito alternativo para a Copa do Brasil. Para jogar a Copa do Brasil. Que aí ele consegue ter um time bom, treinado, que pode fazer uma bela campanha na Copa do Brasil e não se desgastar na hora de brigar por liderança de Campeonato Brasileiro, que deve brigar, e avançar na Libertadores. Não fazer o papelão, né, que o Flamengo fez na temporada passada na Libertadores. Ridículo, né? E na outra temporada, duas temporadas ridículas. O Flamengo não ganha um jogo fora de casa na Libertadores desde a vitória contra o Vélez na Argentina, porque a final de 2022, isso em 22, foi campo neutro, né? Não era fora de casa, era campo neutro em Guayaquil, na casa do Atlético Paranaense e do Flamengo. Como visitante, foi naqueles 4-0 lá no José Amalfitani. Já tem 2 anos e tal, é ridículo, né? Vergonhoso. E jogou contra equipes fracas e perdeu para a Palestina, o vexame, empatou com o Nublense, tudo nos 2 últimos anos. Então eu imagino que ele vai priorizar o brasileiro, como já falou o Zé Boto, também a Libertadores tem a sua enorme relevância, e eu acho que esse time pode ser um esboço de um time para a Copa do Brasil. Que ele pode até pegar, de repente, alguns titulares e colocar no banco. Digamos que tenha de novo um Flamengo e Palmeiras, como foi no ano passado, e aquilo monopolizou as atenções. Ele pode ter uma base de um time como esse e deixar alguns caras no banco, para entrar 20 minutos, 15 minutos, que ele não desgaste os caras, não inviabilize o time do brasileiro, né? Então, ele está usando bem, acho que esse período aí de campeonato estadual para isso. E agora, como falei há pouco, vai ter uma sequência de 3 clássicos, deve jogar com a força máxima que ele vê no momento. E dos 4 jogos do Flamengo do Felipe Luiz, o Flamengo não sofreu gols. Não sofreu gols, são 4 jogos, 4 vitórias e nenhum gol sofrido. O Danilo chega para reforçar a parte defensiva. E nós temos aqui a palavra do Danilo no bate-pronto da Jovem Pan. Ele que falou aí sobre começar jogando, estreou como titular do Flamengo, abre aspas para Danilo. É um orgulho enorme começar como titular. Como eu falei outro dia, deu para ter o gostinho, mas hoje realmente era diferente. É importante esse tempo de jogo para criar conexões com os meus companheiros, para a gente ir se conhecendo as movimentações, fazer aquilo que o Felipe pede. Acho que a empolgação também ajuda um pouquinho a compensar a questão física. Temos muito trabalho pela frente. Isso foi o primeiro passo. Espero evoluir e melhorar a cada dia. Fecha aspas a declaração do Danilo. E com a palavra aqui no Bate-Pronto, vamos conferir a análise dele. Felipe Luiz, ele fala e você acompanha aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Para um treinador sempre é importante ter opções, ter concorrência entre eles, que eles possam competir pela posição, pela vaga no time, que eles falem no campo e aí quem quebra a cabeça sou eu. Você pode fechar a porta aí? Obrigado. E aí quem quebra a cabeça sou eu, né? E a gestão, quem vai fazer sou eu, os problemas que vai resolver sou eu, mas é muito bom ter essas opções, né? Desses jogadores que são tão importantes para mim. Como eu disse também, ainda estamos em pré-temporada, tivemos que
nos adaptar para a final da Supercopa, mas não deixa de, esses jogadores não deixam de estar em processo ainda de readaptação ao alto rendimento, né? Então, pelo meu planejamento, o planejamento da minha comissão, junto com o preparador físico, decidimos ir dando minutos, né, de modo gradativo aí para que eles pudessem se entrar em ritmo de competição o antes possível, mas com uma certa segurança. Então esses jogos são importantes para poder dar ritmo para todos os jogadores. Sei que poderia ter usado todos os que jogaram na final também, estão todos bem, mas não tem nenhum sentido eu fazer isso na pré-temporada, sabendo que o jogo ainda, durante o ano, vamos ter 80 jogos, né? Mas é muito difícil falar de time alternativo com o time que eu entro no campo hoje, né? O time é muito forte, pode bater de igual para igual com o time que jogou na final. Então, eu não vejo, estou usando os reservas, eu vejo que estou dando minutos para todo mundo, eles estão me deixando com dor de cabeça, estão tendo os minutos para poder jogar. E como a gente vai falar de time reserva ou time alternativo, com Arrascaeta, Juninho, Luiz Araújo, Cebola, Everton, Alan, todos, como eu posso falar de time alternativo? É muito difícil, então serve para que eles possam se desenvolver e me deixar com dor de cabeça. Bruno Prado, a 5ª vitória seguida do Flamengo no estadual, e com o time principal, né, com o time do Felipe Luiz, são 4 vitórias em 4 jogos, 100% de aproveitamento, até porque o Flamengo começou o campeonato com os garotos. Depois o Flamengo retorna da pré-temporada nos Estados Unidos. O Felipe Luiz manda a campo, né, o time principal do Flamengo, em alguns jogos time misto, reserva. A gente não viu ainda, né, em muitos jogos, uma sequência de partidas daquele time titular, o considerado ideal para o restante da temporada. Mas tá aí, 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento para esse Flamengo principal, Bruno Prado. É um elenco forte mesmo, né? O time que jogou ontem, teoricamente, nesse momento, um time reserva, realmente é muito forte, né? Não é só o treinador falando para agradar os jogadores, não, né? Você tem jogadores muito bons, Luiz Araújo é muito bom, Arrascaeta fazendo essa recuperação, Cebolinha. É um elenco forte, é um elenco que tem condição de brigar por título, e o Felipe Luiz vai tentar achar a melhor formação. Quem tiver melhor vai cavar espaço. Realmente vai ser uma briga boa por espaço, porque tem muito jogador bom. O Flamengo chegou aos 13 pontos, assumiu a liderança do Campeonato Carioca. São 13 pontos conquistados, né? A gente também acompanhou o jogo de ontem do Vasco, né? O clássico Vasco e Fluminense. Daqui a pouquinho a gente vai até falar mais desse clássico aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Mas é a vitória do Flamengo, Piperno. E como até destacou o Mauro, nem olhando muito para o resultado, mas para a atuação, talvez tenha sido, para a atuação, não estou falando do resultado, talvez tenha sido o jogo que o Flamengo do Felipe Luiz tem apresentado, digamos assim, um futebol de razoável para bom, nem sei se tudo isso, né? Mas mesmo assim conseguiu esse placar elástico, 5 para o Flamengo, 0 para a Portuguesa do Rio, Piper. Agiu com inteligência e bom senso, quer dizer, para que serve um jogo contra a Portuguesa, para que serve um jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto em um campeonato estadual a essa altura do ano? Para você testar soluções, jogadores jovens, pôr em atividade jogadores que estão voltando de períodos prolongados de recuperação de lesões. Então é isso. E aí o Flamengo se deu muito bem. Agora veja, também esse raciocínio que eu apliquei o Palmeiras agora há pouco, vale para o Flamengo do final do ano. Então, no final do ano, precisa reforçar o elenco. Então, veja, o Flamengo tinha um ataque inteiro na reta final do Brasileiro afastado por contusão. O Luiz Araújo, Pedro e o Cebolinha. 2 já retornaram, estão sendo úteis. Então, é muito importante quando, enfim, a diretoria, a comissão técnica tem o devido equilíbrio para falar, não precisamos ir para o mercado agora, vale a pena esperar um pouquinho mais, porque já nós vamos ter de novo essa tropa toda de volta. Então, assim, de novo, no caso do Flamengo, a situação vai voltando para a ordem natural das coisas, ou seja, é um elenco muito forte, à medida que esse elenco vai ficando mais completo, ele naturalmente vai se impondo aos seus adversários, principalmente no Campeonato Carioca. E para a gente poder passar a régua aqui no assunto Flamengo, o Flamengo acertou a contratação de um profissional da área de scouting, né, um ucraniano, indicado pelo José Boto.
Andri negociou a saída do Cardiff City para acertar com o Flamengo. Ele estava lá desde dezembro de 2023 e entrou em acordo com a equipe para ser liberado ao fim da janela de transferências europeia, que terminou na última segunda-feira. O ucraniano chega ao Rio na quinta, ou seja, hoje, para assinar o contrato como o chefe do departamento de scouting do Flamengo. Andri é aguardado no Ninho do Urubu já nesta quinta-feira, e, portanto, é uma informação aqui que envolve, né, o bastidor, né, do Flamengo, envolve ali os bastidores do Mengão.